Fechar com o P da iPhones é no intuito de deixar mais tudo satisfeito, rapaz. Ó, preço e qualidade é aqui no Pedro Faz Completo. Você que está passando no BR-116, bateu aquela fome, não sabe onde parar, vem pro lugar certo, Churrascaria Nazaruna. E a Nova Soluções Imobiliárias chegou em São João do Manhuaçu. E lembre, só é dono quem registra. A Nova Soluções Imobiliárias faz completo. Pode confiar nele. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome, hoje eu posso ver. E me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina. I just want you to come in. Ô moçada, e sobre a oportunidade que eu falei com vocês, tá aqui, ó. Não é só pra mim, não. Essa parceria que eu acabei de fechar com o P da iPhones é no intuito de deixar mais tudo satisfeito, rapaz. Ó, preço e qualidade é aqui no Pedro Faz Completo. Você que está passando no BR-116, bateu aquela fome, não sabe onde parar, vem pro lugar certo, Churrascaria Nazaruna. E a Nova Soluções Imobiliárias chegou em São João do Manhuaçu. E lembre, só é dono quem registra. A Nova Soluções Imobiliárias faz completo. Pode confiar nele. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome, hoje eu posso ver. E me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina. Where you hiding? I just want you to come in. Ô moçada, e sobre a oportunidade que eu falei com vocês, tá aqui, ó. Não é só pra mim, não. Essa parceria que eu acabei de fechar com o P da iPhone. Saudade que eu estava de vocês. Estamos ao vivo e online. E para você que é o nosso seguidor, que é o nosso amigo, que tem o nosso carinho, já fica aqui, já vai compartilhando a live, já vai compartilhando a nossa transmissão, que numa noite de quarta-feira, no dia 4 de março de 2026, nós estamos de volta com a nossa nova temporada e um convidado mais que especial para nós aqui, o Rafael Raposo. E hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, vamos falar sobre o Pix ou a taxação do Pix. Rafael, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Para nós é um orgulho e uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. Satisfação em poder estar aqui, né? A gente já conhece há muito tempo, amigo de longa data. E muito feliz de prestigiar esse podcast com você. É isso aí. Ô pessoal, hoje nós teremos algumas modificações e informações para vocês. Nós vamos querer o seu feedback aí ao longo do programa para a gente entender o que a gente pode melhorar e aperfeiçoar para os próximos episódios. Eu queria agradecer desde já a todos os nossos patrocinadores que sempre manteve de pé esse sonho que nós temos e compartilha conosco o desejo de transformar e levar a informação
para todo o Brasil e quem sabe o mundo um dia, né? Muito obrigado a toda a equipe Positivamente, que está sempre aqui envolvida com os nossos projetos e trabalhando forte aqui para poder a gente levar o melhor e o maior para vocês aí de casa. Rafael, eu queria iniciar essa noite. Iniciando essa noite, queria te perguntar como é que foi a sua infância, ou fala para nós um pouco do Rafael, né, Raposo, para quem não conhece, quem está em casa, poder te conhecer a partir de agora. Com certeza. Me chamo Rafael Raposo Fernandes, vim de família produtora rural, com muito orgulho, sou produtor rural até hoje, tá? Nasci, fui criado aqui em São João do Manhuaçu. Sempre tive a força de vontade de empreender, sempre veio na minha mente a questão de empreender, e a contabilidade veio na minha vida desde 2014. Então, eu já tenho lá 10 anos já de experiência, né, em vindas de faculdade, né, em movimentação. Então, já tem 10 anos já de experiência na área contábil e em outros segmentos também. É isso aí. Então, eu queria iniciar essa noite já, mas sem muitas delongas, sem muitas informações irrelevantes. Vamos falar aqui sobre a reforma tributária e que tem gerado uma discussão um pouco grande, principalmente na internet, né, pessoal? A gente fica meio perdido, né? Eu particularmente não tenho envolvimento nenhum com a área contábil ou fiscal, sou comerciante aqui na nossa cidade, e eu tenho uma certa dificuldade de compreender e me interessar, na verdade, pelo assunto. Mas é um assunto que se faz necessário, principalmente para a gente que quer crescer, alavancar e saber se a gente está caminhando para o lado certo do negócio ou não. Então, eu queria iniciar com essa noite aqui perguntando também para você, Rafael, sobre a reforma tributária e o que mudou de lá para cá, a partir de janeiro, que foi agora desse ano de 2026. Não, certo, vamos lá. É um assunto de suma, por mais que seja um assunto maçante, pesado, né? Mas para quem é empresário, tanto quem é para pessoa física quanto que é para produtor rural, é interessante saber sobre esse assunto. A reforma tributária já está em vigor, início de janeiro de 2026, um período de transição. Esse ano é ano de ajuste, é ano do empresário se adequar para início de 2027 começar a sentir realmente nos impactos no tributo. Né? A reforma tributária ela começa agora em 2026 já com os dois tributos, IBS e CBS. O CBS é contribuição sobre bens e serviços. Então ela vai começar a ter validade mesmo, entrar em vigor início de janeiro de 2027. Então seria isso a parte do CBS. O IBS ele vai ser transição. O IBS é imposto sobre bens e serviços, que ele é de âmbito estadual e municipal. Esse, por ser um assunto um pouco mais complexo, porque vai envolver estados e municípios, vai ter um período de se adequação. Então, vai começar a partir de 2027 até 2033 para sair os impostos antigos, que é ICMS, ISS, PIS e COFINS, e entrar somente CBS e IBS. A grosso modo, para poder falar por enquanto, depois nas próximas perguntas a gente vai desenrolando. Certo. Mas então, como você me disse, a gente tem um período de adaptação, de regulamentação, e nesse período a gente está sujeito a ser autuado, a gente está sujeito a ser monitorado de alguma outra forma diferente ou não. Uma vez que, eu vou dar o meu exemplo particularmente, eu tenho uma empresa pequenininha e eu recebo meus pagamentos ali em Pix, né? A gente tenta declarar aquilo que precisa ser declarado, a gente aquilo que a gente não vou falar sonegar, porque eu acho que é uma palavra um pouco pesada, né? Mas para um país onde a carga tributária é extremamente alta, eu não consigo entender como sonegar, né? Eu não consigo entender, porque a gente paga imposto sobre tudo. Mas enfim, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, mas a gente entende que se a gente for declarar absolutamente tudo e pagar todos os impostos à risca, no final a conta não fecha. Pelo menos para mim, que sou pequenininho. E nesse período de adaptação, eu estou sujeito a ser autuado ou não? Vamos lá, Som. É mais de uma pergunta
Vai ter que separar em duas respostas. É muita curiosidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar sobre reforma tributária, atuação de reforma tributária. Esse ano, a Receita, para quem é empresa de lucro presumido, lucro real, tem um procedimento que faz, exemplo, de classificação de produtos, que é o Ciclestrib. Eu não vou falar muito de parte técnica, porque é um pouquinho chato, mas tem um período de se adequação até dia 31 de março agora. Então, os produtos precisam de constar na nota fiscal, lá o IBS e o CBS com as alíquotas testes de 0,1% e 0,9%. Tá? As empresas têm até o dia 31 de março, lucro presumido e lucro real, para poder se adequar. Né? A nota fiscal de serviço, ela precisa sair esse imposto lá na descrição do imposto. Tá? Esse é o ponto de atuação desse ano. A questão de movimentação, sobre a reforma tributária de atuação de outra forma, não. A partir de momento, ainda não. Tá? Esse ano, como eu falei, é ano de se adequação. Então, vai se adequar a questão dos produtos, né? Se adequar aos novos códigos que as empresas de lucro presumido e lucro real precisam de se adequar até o período. É interessante também as empresas do Simples Nacional já ir se adequando também. Tá? Já tem um prazo um pouco prorrogado, mas já é interessante as empresas do Simples Nacional ir se prorrogando sobre esse assunto. Vamos lá aí a parte do Pix. Vamos lá, os pagamentos. Acho que de todo empresário, né? Eu acho que todo pequeno empreendedor, tanto o MEI, tanto as empresas do Simples, passar 100% da movimentação da empresa. Hoje, Pix, não é um tributo. Hoje, o Pix é um meio de pagamento. Então, assim, ele não vai ser taxação do Pix, não vai ter essa questão, o Pix vai ser taxado. Não é isso, né? O Pix não tem embasamento para poder fazer isso. O Pix é nada mais que um novo meio de pagamento. Então, assim, mas esse Pix, o Banco Central tem acesso a um instantâneo, né, dessa movimentação. Tanto na pessoa física, com alguns limites, tanto na pessoa jurídica, com alguns limites. Vamos colocar um exemplo prático, vamos colocar sobre a reforma tributária. A reforma tributária, ela pega muito sobre débito e crédito. Se você comprou, por exemplo, por R$10, você vai vender por 12. Se R$10, quando você comprou lá da indústria, lá do seu fornecedor, você vai pagar um imposto sobre a compra. Então, assim, esse produto em si não vai valer só R$10. Ele vai tirar o seu imposto lá, por exemplo, vamos supor que R$1 é imposto. Então, você vai acreditar esses R$9 e você vai vender por 12. E você vai ter o seu imposto de R$1, de R$2. Então, você tem R$1 de crédito, você vai pagar 2, você vai compensar 1, você vai pagar só R$1 de imposto sobre esse produto de venda. A reforma tributária tem essa questão. Se você comprou um produto sem nota e você vendeu esse produto sem nota, vai chegar no momento que a Receita vai te notificar. Então, por exemplo, a Receita te notificou onde que saiu esse produto. Se você tem um produto, talvez até com benefício fiscal, você vai perder esse benefício fiscal. E você acaba perdendo pagar um imposto mais cheio sobre essa movimentação, essa transição. Parte de movimentação, esse ano, vamos colocar, acho que todo empresário, MEI nem se fala, né? MEI é 100%, não precisa de fazer, não tem obrigação acessória nenhuma, né? Vamos tocar o barco para frente, passa o movimento da pessoa física, na pessoa jurídica, e passa do limite. Esse ano foi muito empresário que foi notificado, veio até no meu escritório, para poder se regularizar, que a Receita já mandou a notificação, que já passou da movimentação financeira. Então, a Receita já tem esse acesso às informações. Então, se você já passou, exemplo, vamos colocar a pessoa física. Se você movimentou 2 mil de recebimento, lá, você recebeu 2 mil, você pagou 3, automaticamente qualquer banco, qualquer fintech já é obrigado a mandar essa obrigação acessória, que chama aí financeira, para o Banco Central. Então, para a Receita Federal, né? Então, a Receita já tem acesso às suas informações. Não te notificou, não passou nada, mas já tem acesso às informações. Em relação ao Pix, você disse que o Pix não existe uma taxação sobre o Pix, mas existem limites, né, de movimentações, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho o meu negocinho, volto a dizer, né? E eu recebo algumas coisas, uma grande maioria, na minha conta física. E eu sempre direciono para a jurídica depois. Aí a gente entende que ele entra um dinheiro na minha conta física, eu transfiro ele para a jurídica. Existem duas movimentações. Isso não pode ser uma duplicidade, ao ponto da própria Receita falar, ó, esse cara movimenta muito, mas na verdade é o mesmo dinheiro que circula entre contas. Vamos pegar você como exemplo e eu vou falar sobre erro, né? É um grande erro que todo mundo faz.
Que é o seguinte, quando você passa a movimentação para sua conta pessoa física, entende-se como recebimento de pessoa física. E esse recebimento da pessoa física, ele é 27,5%. Então é muito imposto que você paga, mesmo você passando para pessoa jurídica. Quando você passa para pessoa jurídica, você entende como um aporte para sua pessoa jurídica, não como uma venda. Não vai ser uma duplicidade. Ela vai tributar sobre a sua pessoa física e ela vai passar para a sua pessoa jurídica como um aporte. Eu estou emprestando dinheiro para minha empresa. Por mais que não seja um empréstimo, é um recebimento. Mas o ideal seria fazer o inverso. Você passar para a sua conta pessoa jurídica, você tributar em cima da sua pessoa jurídica com imposto e você jogar para a sua pessoa física como distribuição de lucro, isento de imposto. Você vai pagar o seu imposto bem reduzido, não vai pagar os 27,5%, e ela vai para a sua conta pessoa física como distribuição de lucro, isenta de imposto, isenta entre aspas, até um certo limite. Isso aqui depois a gente vai estender um pouquinho sobre essa distribuição de lucro também. Então, o pessoal daí de casa aí, se você, assim como eu, tiver o meu Pix, né? Porque vocês já sabem, a turma que sabe aí, meu CPF é o meu Pix. Não manda nesse mais não, moço. Manda no outro. Me ajuda aí. Ô, Rafael, vamos seguir aqui. Quais as movimentações do Pix a Receita tá monitorando? Tá, vamos lá. Qualquer movimentação pessoa física que passar de 5 mil mês não é recebimento, é movimentação, deixar claro, não é recebimento, é movimentação. Que é a movimentação? Recebi, vamos colocar o meu exemplo. O Lincoln, você me pagou lá, comprei um produto seu, eu te paguei 3 mil num produto seu. E eu recebi de um outro comércio 2 mil. Então, automaticamente, já deu 5 mil. Então, a conta que eu fiz, independente se ela foi numa conta ou em outra, a movimentação de todas as fintechs estão interligadas. Independente se eu fiz 5 mil na movimentação em uma instituição financeira, eu não vou falar o nome, um Nubank da vida, ou um Bradesco, um Sicoob, um Cressol, né? Independente se foi bancos distintos, a movimentação financeira que ultrapassar esse limite de 5 mil, automaticamente já vai para a Receita Federal. Aí os bancos já são obrigados a mandar essa movimentação. E para as pessoas jurídicas, é os mesmos 5 mil? Não, aí é diferente. Aí são 15 mil de movimentação entre pagamentos e recebimentos. Certo. Vou ver, né, diante dessas perguntas em relação à movimentação entre contas, eu tive um déjà vu aqui, que eu também movimento conta física minha em banco digital para uma conta física minha de um banco local. Né, um banco físico aqui da nossa cidade. E eu sempre movimento entre essas duas contas. Existe algum risco que eu estou correndo entre essas movimentações? Não, aí a transferência entre contas, né? Ela não justifica, porque é vínculo mesmo o CPF. As contas, independente de ser banco digital em contas distintas, por exemplo, estou transferindo para o banco, no banco, por Sicoob, por Cressol, por Bradesco, independente, são transições entre contas. Então não vai ter tarifa sobre isso. Então você pode ficar tranquilo sobre esse aspecto. Não vai ter incidência de imposto ou nenhuma tarifaço, a não ser que algum banco vincule alguma tarifa nesse sentido, mas é tarifa bancária, não vai ser movimentação, vai ser imposto que você vai pagar sobre essa movimentação, não. Fico mais tranquilo. Receber pagamentos hoje, né? Acho que vai até uma pergunta que você iniciou a resposta ali agora mesmo. É melhor receber na minha conta jurídica, então, do que na física. Hoje, sim. Hoje, a carga tributária da pessoa física ela é muito onerosa. Então, mesmo que ela tenha os benefícios progressivos, de acordo com o seu recebimento, vai depender muito. Então, assim, vai ser entre até 27,5%. Qualquer coisinha que vai chegar ainda a 50 mil de movimentação no ano, já pega esses 27,5%. Então, para comerciante, não é viável. Então, qualquer coisa que você vai fazer hoje com a parte de comércio ou prestação de serviço, é interessante passar na pessoa jurídica, tributar sobre essa pessoa jurídica, ou que seja até o MEI em si, que tem os seus limites, né? Até 81 mil por ano. Rafael, eu sou um barbeiro, eu sou uma manicure, minha movimentação é pequena, eu sou diarista, não chega nesse limite de 81 mil por ano, mas é interessante passar na conta da pessoa jurídica, porque o MEI também tem a sua declaração que precisa de ser entregue, e o MEI, através da declaração de imposto de renda, a gente justifica o lucro, e ela é isenta do imposto, até esses 81 mil por ano. Se você passar direto na pessoa física, não vai adiantar nada você ter o MEI, entendeu? Então você vai, exemplo, talvez você passe 81 mil na minha pessoa física com o MEI lá
não passei nada no meu MEI. E ele vai ser tributado nos 81 mil e no MEI trabalhando de forma correta, talvez nem imposto pagaria. Então, assim, o conselho que eu dou sempre passa da pessoa jurídica. Hoje a pessoa jurídica ela é mais vantajosa do que a pessoa física, dependendo do setor. Depois aí a área rural entra no meio, tem alguns benefícios que o produtor rural tem na pessoa física, tem um certo limite. Mas para comércio em si, prestação de serviço, o comércio em geral, ele tem que se tributar na pessoa jurídica. Hoje é mais vantajoso. Certo. E aí, partindo do pressuposto em relação à prestação de serviço e a venda direta de mercadoria pronta, vou dizer assim, que é aquela mercadoria que está na prateleira, o cara compra pronto e vende pronto, né? Supostamente uma mercearia, um supermercado, né? Que compra dessa e vende dessa forma. O que muda em relação a impostos ou taxas para a pessoa que beneficia, que é o meu caso, que compra uma matéria-prima, trabalha em cima dela e produz um outro material, às vezes até o mesmo material no caso, mas de forma diferente. É uma forma que existe um serviço de lá para cá. Então ele vende tanto o produto quanto o serviço na mesma ocasião. Como que ele vai fazer para isso? Nesse caso, ele trabalha com praticamente uma mini indústria que você tem. Então, assim, se está lapidando um produto. Quando você lapida um produto, ele deixa de ser uma commodity e ele passa a ser um produto. Você tem uma commodity. Né? Vamos colocar no grosso modo o café. O café é beneficiado. Café é cru, torrado, moído. Então você está pegando lá no seu comércio. Você pega o seu produto lá in natura, é uma commodity. Quando você passa para sua empresa, ele passa a ser um produto. E esse produto, a sua empresa é trabalhada como uma indústria. Mini indústria. Ela não vai ser tributada como uma indústria de grande porte, que tem os benefícios do Simples Nacional, que tem um benefício fiscal em cima. Mas ele entende-se que é uma indústria. Então você vai tributar de acordo com a indústria. Você pode beneficiar esse produto, você pode criar um nome desse produto e você pode vender esse produto com o Simples Nacional, com a alíquota certinho. Mas a gente vai acabar ultrapassando o valor do Simples, que é 81 mil. Né? Não, aí é o MEI. Aí é o MEI. É o MEI. O MEI é 81 mil. O Simples, ele é de, por exemplo, vamos colocar ME. Vamos colocar importes. ME até 360 mil. Depois é EPP. Passou é demais. Passou de 4 milhões e 800, é demais, já sai do Simples Nacional, já passa obrigatoriamente ou para o lucro presumido ou para o lucro real. Tá? Mas aí então são uma escadinha que a pessoa faz. Eu vou começar a empreender. Prestador de serviço utiliza muito dessa forma. Eu vou começar a empreender. Abre o MEI. O MEI ele não tem um produto de compra, o limite de compra dele é baixo, não vai ter pouco produto de compra, ele vai ser mais na prestação de serviço. Chegou num determinado período ou certa época do ano, faz uma análise, vou ultrapassar do limite para o ano que vem, e o ano que vem não dá. Aí faz o aporte para o Simples Nacional. Certo. E aí vamos partir de um outro cenário, por exemplo, que eu acho que o pessoal daí de casa vai agradar dessa pergunta, que é a pessoa que trabalha de forma informal, né? E ele fatura mais de 81 mil anual, não é isso? Isso. Então, e que não é difícil, né? Às vezes o cara dá uma aula particular, às vezes o cara é um barbeiro. Hoje um barbeiro ganha muito bem. Ganha muito bem, né? graças a Deus. Um manicure. E às vezes até o cara que é um trabalhador rural aqui, ele acaba fazendo uma movimentação bancária maior que 5 mil mensal. E aí como é que ele vai ter que agir diante de um cenário totalmente adverso como esse? Sim, vamos lá em pontos. A grosso modo ele vai ter que se formalizar. Abrir uma conta jurídica para o cara que é um trabalhador rural, como assim, meu Deus? A curto e médio e longo prazo. Vamos lá, trabalhador rural tem seus benefícios. Vamos tirar o trabalhador rural, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos entrar em contato, vamos entrar mais, por exemplo, um pedreiro. Vamos colocar um pedreiro, um manicure, um barbeiro, né, que tem atividade que ultrapassa esse limite. Igual eu tinha mencionado anteriormente. Comece como MEI. Comece como MEI e ele não vai pagar o imposto até o certo limite de 81 mil. Passou desse limite, ele vê que vai passar desse limite, faz o desenquadramento retroativo dele. Né? Então a gente tem uns benefícios para poder entrar, desde que não ultrapasse o limite de 20% do valor, que é 97 mil e pouco ano. Porque senão ele desenquadra, tem uma série de documentos que precisam ser entregues e é tributado um pouco oneroso nessa questão. Aí vamos no pressuposto que ele está na pessoa física.
e eu tô faltando 81 mil na pessoa física. Ele vai arder se a Receita notificar ele. Se a Receita, eu próximo muito se. Se a Receita notificar ele, infelizmente, ele vai pagar o limite de 27,5%. Porque ele está tributando na pessoa física, ele está recebendo no CPF e não no CNPJ. Ele não tem o CNPJ, é no CPF. Ele vai ter que justificar de onde que veio esse meio de pagamento. Então, vou colocar a curto prazo, né? A Receita hoje, eu acho que ela está com um sistema muito bacana. Eu até postei recentemente um vídeo do Haddad falando que eles estão com o sistema 30 vezes mais rápido que o Pix hoje, de fiscalização. O Pix cai por ser instantâneo, você imagina 30 vezes mais rápido que isso. Questão de fiscalização e cruzamento de informação. Então, a Receita não está longe de pegar todas essas movimentações. Eu acredito que a curto prazo, por enquanto, não vai notificar. Mas a médio e longo prazo, sim. Então, se a pessoa precisar de se formalizar, já procura se entender melhor do assunto, quais os custos que vai ter, quais os benefícios, porque tem os benefícios, não é só pagamento de imposto, a gente tem que colocar os benefícios da pessoa jurídica também, ela tem os seus benefícios, né? É diferente. Então, eu aconselho a pessoa a fazer a regulamentação dela na pessoa jurídica, não tributar na pessoa física. Ah, eu sou produtor rural, aí é diferente, a história muda. Sou trabalhador rural, diferente, a história muda. Para quem era MEI, o que mudou com essa reforma tributária? Ou não mudou nada? Ainda continuam os benefícios fiscais do MEI. Mesma coisa. E tanto para o Simples Nacional também, os anexos. Depois a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre esse assunto, mas a grosso modo não vai mudar, desde que não ultrapasse o limite, desde que ela não preste serviço para outra pessoa jurídica. E o ano que vem já vai ser a tratativa diferente. Mas eu vou prestar serviço para o consumidor final. Tranquilo, pode, não vai ter incidência nenhuma, não vai ter movimentação, mudança nenhuma brusca sobre a reforma tributária para os MEIs, para a ME por enquanto. A ME vai depender muito se ela vai vender para consumidor final ou se ela vai vender para outra empresa. Se ela for vender para outra empresa, a tratativa vai ser diferente. Então você acredita que, diante desse cenário, dessa atualização, vamos dizer assim, vai ter uma demanda e um serviço muito maior da área contábil, né? Com certeza, com Contadores certeza. de plantão vão ter que trabalhar ainda mais. Não, já estamos trabalhando. Desde o início com as novas mudanças da reforma tributária, a gente está em constância, precisa de estar se adequando, estudando para isso, fazendo atualizações. É praticamente uma outra faculdade contábil com essa reforma tributária. São muitos assuntos distintos, são muitos produtos relevantes que precisam de ter um ponto de atenção, muitos serviços que têm uma demanda diferente, que vai ser uma tratativa diferente, profissionais contábeis, médicos, dentistas, que têm um regime de regulamentação, vai ter uma tratativa diferente para esses profissionais no ano que vem. Então, assim, tem muita coisa para a gente poder trabalhar. A área contábil está sendo bastante, não vou falar difícil a palavra, né? Mas é custoso. A gente se adequar para em 2027 o empresário vai sentir, mas não sentir tanto e não ficar tão desinformado, né? Porque assim, se você deixar para o empresário deixar para em cima da hora em 2027 para ele se adequar, ele vai passar dificuldade, ele vai passar aperto, que vai ser muita mudança ao mesmo tempo para ele. Gente que está do lado de fora da área, eu particularmente não tenho afinidade nenhuma com a área contábil. Quando fala que assim, tem que ir no contador. Nossa, você passa até mal. Até negócio. Ih, meu Deus do céu. Nossa. Então um trem pior. Vem imposto, vem despesa, vem pagar. A gente sempre pensa assim. Aí, relacionado a isso, o que mudou em relação ao MEI ao Simples Nacional? Uma vez que você falou que o MEI não teve tantas alterações, né? Mas talvez a regulamentação de muitos trabalhadores que estavam de forma informal, que acaba havendo a necessidade de regulamentar. Isso, tem um trabalhador que ele ganha, tem uma opção, ele não é uma empresa, ele nano empresário, até 51 mil por ano. Ele consegue aderir. Ele não vai ter incidência nenhuma de imposto para essa tratativa. Recebo 51 mil por ano. Aí já consegue fazer esse benefício para essa pessoa. Ela vai ficar tipo uma pessoa jurídica, mas não é uma pessoa jurídica. Para quem recebe até 51 mil ano. Depois é o MEI. O MEI é 81 mil. Está em discussão no Senado porque esse limite está defasado há muitos anos. Então, hoje 81 mil para o MEI, hoje para comércio é praticamente nada.
Então, assim, os comerciantes, eu vou falar no escritório meu lá hoje mesmo, que era MEI, que era comércio, saiu tudo, praticamente, porque o limite de compra é muito baixo, é 20% abaixo do limite de compra. Não é só venda. A venda é 81%, a compra é 20% abaixo da venda. Então, se você comprou, por exemplo, eu fiz um estoque lá de 80 mil, você já vai ser desenquadrado simples. Olha que situação. Então, assim, não é só venda. Tem muita coisa, assim, a pessoa tem que ficar atenta na questão da compra. Vou abrir um comércio lá, tô comprando, fiz um estoque bacana lá, comprei 130 mil e tô no meio. A chance dele ser desenquadrado no próximo ano é grande. A movimentação de compra dele foi grande. Aí vai um ponto de vista, talvez pessoal, que não tem nenhum tipo de ligação ou vínculo político, né? O lado político. Eu acredito que o Pix, a finalidade dele era essa. Desde o início a gente já ouvia falar assim, ó, não usa Pix não que vai dar ruim. A gente que tá no comércio, a gente sabe isso, já ouvia desde quando foi criado o Pix, né? O Pix tem uma finalidade que vocês vão ver no final. Então eu já tinha essa imagem, né? Mas a ideia que eu acredito que seja era simplificar. Uma vez que se simplifica tudo, você facilita. A gente vai ver um cenário americano que é totalmente adverso ao nosso, né? Que todo mundo paga um pouquinho de imposto, mas ninguém deixa de pagar, porque é tão bom você pagar, é tão vantajoso você andar certinho Que não e justifica pagar, entrar que não compensa você andar errado, né? Agora, no cenário brasileiro, totalmente adverso, uma loucura. Nós tivemos um caos político e tributário. Então, a carga tributária é uma das maiores do mundo. Então, eu particularmente, é um ponto de vista meu, tá, pessoal? Eu acredito que foi um retrocesso. Eu acredito. Porque se aumentou uma carga tributária ainda mais, já era alta, se aumentou ainda mais e se burocratizou algumas coisas. Então, a tendência é a próxima pergunta que eu vou te fazer. Turma embora pro Paraguai, cara. Vamos embora pro Paraguai. Vamos embora. Você tá doido? Vamos entrar no cenário. Você já ouviu falar sobre isso, né? Já. Vamos pro Paraguai, pelo amor de Deus. Vamos entrar no cenário, vamos se colocar a Receita como empresário. Colocar a Receita Federal como empresário, que você vai entender o ponto de vista da Receita Federal em si. A grosso modo, se a reforma tributária funcionar correta, se todo mundo andar nos conformes, ela veio sim, realmente para simplificar. Hoje sim. Tá? Ela não está aumentando a carga tributária, está aumentando sim a carga tributária, mas ela está tirando 2 impostos. Né? A gente tem vários impostos lá que você paga na guia vamos colocar, se você está no Simples Nacional, tem vários impostos embutidos lá. E a CBS ela veio no lugar do PIS e da COFINS. Então, vai sair fora, vai ser extinto em 2027 PIS e COFINS e vai entrar a CBS no jogo. As alíquotas de PIS e COFINS, a alíquota do CBS, ela não tem uma alíquota efetiva ainda. Estima-se que vai ser a soma do PIS e do COFINS, que é 9 ponto alguma coisinha. Tá? Estima-se que será nessa percentual. E vai ser no débito e crédito e empresa do Simples, para quem vende para consumidor final, a alíquota já vai estar embutida lá naquela guia que você paga do Simples. Então a Receita entende assim, não, para o empresário do Simples Nacional, eu não vou mexer em nada não, mas ele esqueceu para o empresário que vende para outra empresa, que precisa de propriedade de crédito. Aí um empresário hoje que está no Simples, que vende para outro CNPJ, para outra empresa, eu acho que vai ser o mais prejudicado. E prestador de serviço nem se fala. Aí o pessoal tá vindo muita empresa grande saindo para o Paraguai, domicílio fiscal. Todo mundo. Vai para o Uruguai, vai para o Paraguai, outro vai para todo lado, vão sair do Brasil. É um exemplo. Por que eles pegaram? Eles pegaram muito por causa da questão de distribuição de lucro. Que aí entrar nessa pauta agora, por exemplo, acima de 50 mil, tributa-se em 10%, 50 mil mensal, em 10% do lucro que você já pagou imposto por isso. Você já pagou a carga tributária toda, você já pagou seus impostos, pagou seus funcionários, tudo, você teve o lucro lá apuradinho. Na última linha lá do seu lucro líquido mesmo lá, passou de 50 mil por mês, tributos ainda 10%. O que as grandes empresas estão fazendo? Pegando domicílio fiscal para o Paraguai. Lá não tem essa incidência e a carga tributária é muito baixa. Não deixa em si de pagar um imposto no Brasil. A domicílio fiscal dele é lá no Paraguai. Mas os pagamentos dos tributos de venda efetuados no país ainda continuam. Só quando você apura a última linha lá embaixo,
Aí beleza, aí é diferente, é o jogo mundo. Aí 10% você tá economizando. A gente tá falando aí de empresas grandes que faturam acima de 50 mil mês. Líquido, não fatura, né? Tem um ganho líquido de 50 mil mês. Aí ele faz um estudo tributário. Opa, lá no Paraguai eu não vou pagar nada, vamos passar para lá. Tem um CPF, tem uma residência lá, bora para lá, vamos partir para lá. Mas não deixa de tributar o grupo dele econômico no país. Ainda paga sim seus impostos aqui, ainda faz a sua movimentação em tese brutas, e sim, aqui no Brasil. Mas quando você apura o resultado, o domicílio dele, pessoa física, que eu sou empresário, vamos supor que se eu tenho um grande grupo econômico, não, minha residência fiscal no Paraguai. Quando você apura a última linha, o leão vai querer pegar os 10%. Não. Minha residência fiscal aqui no Paraguai. Não vou pagar nada para você, não. Leão, você fica lá com seus impostos que já pagou da empresa lá no comércio, mas quando eu chegar aqui na minha pessoa física, eu já não tenho mais 10% para poder te passar a ser mais, não. Eu estou na minha residência fiscal no Paraguai. Que as grandes empresas, e tem algumas questões, aí vem as empresas que prestam serviço de e-commerce, ou prestação de serviço intelectual, aí transfere sim, é diferente. Para comércio, ainda paga os seus impostos aqui no Brasil, mas a residência fiscal dele é em outro país. Aí é questão muito de e-commerce, transfere também, costuma abrir um CNPJ, que aí sim, aí é diferente. O e-commerce que ele já pega um produto importado, já está fazendo importação direto do país, a tributação é um pouco diferente. Então só é interessante para quem tem um lucro real, vamos dizer assim, entre aspas, acima de 50 mil. Ou que presta um serviço intelectual, ou se presta ou um e-commerce que o produto não reside no país e vem importado. Eu vendo o produto do Paraguai, eu passo para o Brasil, tributo e vendo. Não, vou abrir um e-commerce direto no Paraguai. Aí sim, vai ser tributado direto. Aí é interessante. Tem várias atividades que convém fazer a transferência em si para o Paraguai. Vai depender do ramo da atividade da pessoa. Mas, a grosso modo, para comércio físico, é interessante passar a residência fiscal, desde que tenha o limite de lucro que vai dar essa oportunidade, né? O lucro na última linha, a residência fiscal no Paraguai, no Uruguai e em outro país que tem o benefício fiscal diferenciado. Mas não é fácil assim não, tá? A vontade de ir pra lá é muito grande, mas eu queria ganhar uns 50. Eu queria uns 50 para ir pra lá. Ô, Rafael, vamos seguir aqui, né, na nossa linha de raciocínio. Já no lucro real, ou lucro presumido, o que mudou em relação a essa reforma tributária? Ou nada mudou? Mudou bastante coisa, principalmente para lucro presumido. O lucro real, quando a pessoa se adequa ao lucro real, ela já vem num histórico de educação, tanto financeira, tanto de gestão, muito grande para poder, se a pessoa já está no lucro real, e ela não vai sentir tanto. Mas o lucro presumido, ainda se o lucro presumido é uma presunção, ela trabalha sobre o faturamento da mesma forma. Mas a reforma tributária, ela vai pegar o débito e crédito. Então, assim, era débito e crédito hoje é de CMS do lucro presumido e presunção do faturamento de PIS e COFINS, que vai ser o novo CBS. Vai depender muito do ramo de atividade que ela está exercendo no lucro presumido e se ela vende para consumidor final ou não. Que a carga tributária dela vai oscilar muito. Ela vai deixar de pegar no PIS e COFINS com a redução tributária de 3,5%, vai para 9,25%. Então, vai ser uma alavancagem muito grande. Então, assim, para prestador de serviço nem se fala. Muitas consultoras e prestadores de serviço tá no lucro presumido. É um benefício fiscal bacana pela movimentação que eles têm e com pouca despesa para apropriar. O lucro real, o que é o lucro real? Eu comprei, vamos colocar, eu comprei esse copo aqui por R$10, vendi por 12. Eu já comprei ele com imposto, já vou pagar o imposto sobre os 12, eu vou acreditar, vou ter um lucro só de R$2. Não é sobre faturamento. Então, o lucro real, ele trabalha realmente com o lucro real do produto. Ele vai ser diferente um pouco, tá? Então, assim, o lucro real, para a reforma tributária, ele não vai sentir tanto igual a empresa de lucro presumido, porque o lucro real já vem na educação financeira um pouco mais técnica, e um pouco mais chatinha, eu vou falar a palavra mais informal, que é mais chatinha de fazer mesmo. Mas ela te dá um benefício muito vantajoso, dependendo, principalmente para o comércio que tem uma margem bastante reduzida, o lucro é muito vantajoso. Por exemplo, eu trabalho na margem de 10%, 15%, 20%, é interessante, dependendo das suas despesas, já fazer um planejamento bacana.
para passar para o lucro real. Lucro presumido para a consultora, nossa, é muito vantajoso. Mas com essa reforma tributária vai depender muito do que a Receita vai passar de alíquota efetivo que não passou ainda. Estima-se que vai ser a soma das duas bases. Mas ainda não soltou ainda a alíquota efetiva correta. Então, os principais prejudicados vai ser esses prestadores de serviço que estão no lucro presumido. Entendi. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta, que é uma dúvida até particularmente minha. A pessoa que tem várias formas de renda, mas que centraliza esses recebimentos em uma única conta, o que precisa fazer para poder pagar o mínimo de imposto possível? Por exemplo, nós temos uma empresa e eu recebo o dinheiro hoje na minha conta física. Às vezes o cara tem um aluguel, recebe na conta física. Às vezes o cara vende um café naquele ano, cai na conta física. Aí ele tem um outro negocinho que informal, cai na conta física. O que precisa fazer? Porque separar tudo também é muito difícil. Mudar para o Paraguai. Mudar para o Paraguai, mas não dá os 50, moço. Não dá Vamos lá. Quando você entende que... Eu falo que eu tenho... Vamos colocar no meu caso. Tá? Eu tenho o meu comércio de contabilidade, eu tenho um outro comércio, eu tenho um centro automotivo que vende peça, pneu também, nessa questão. Então eu tenho a renda da área rural, a renda da contabilidade e a renda do meu comércio. Centralizo as três. Cada uma tem sua conta distinta, cada uma paga um imposto separado da sua conta. Ela vem para minha conta pessoa física, já isenta, porque eu já paguei meu imposto lá no comércio, eu já paguei meu imposto lá na minha prestação de serviço de contabilidade, que eu emito a nota fiscal em cima, pago meu imposto certinho, e da área rural que vem o porém. A área rural minha pessoa física, mas ela tem um benefício fiscal de redução de base de cálculo de 20%, ou seja, eu guiei lá, Rafael, eu guiei lá 100 mil em café, um exemplo, né? Hoje é pouca coisa de café, mas vamos colocar aí 100 mil em café. A base de cálculo não vai ser dos 100 mil, vai ser só 20% desses 100 mil, então só vai ser sobre de 20 mil. Esses 20 mil vai ser tributado com a soma das outras bases. Aí a soma da contabilidade veio como distribuição de lucro, não vai ter incidência. A soma do centro automotivo veio como distribuição de lucro, não vai ter incidência. E eu também não estou no ramo de 50 mil por mês, não. Eu já estava pensando aqui, não vai ter, não. Paraguai. Não posso, não justifico aí, não. Tá, mas não vai ter incidência de imposto. Então eu vou pagar só para a base da minha área rural dos 20%. Eu tenho o meu Prolabore. O meu Prolabore aí já não é lucro. Aí eu já desconto meu INSS, ele é uma renda tributável. Aí ele vai somar na contabilidade, ele vai somar no centro automotivo, que é o meu Prolabore, né? É o meu salário mensal, sem ser o meu lucro. Eu vou tirar lá um salário mínimo de cada empresa. Essa vai ser tributável. Então vai somar os 20 mil lá, que vai ser 20% só da base de cálculo. Ganhei 100 mil em café. Só 20 mil que é a base de cálculo. Então vai somar os 20 mil. Vamos supor que eu tenho um salário mínimo de cada empresa. Vamos colocar lá que vai dar, vamos colocar grosso modo, 15 mil por mês de cada. Vai dar 30 com mais 20, 50. Esses 50 mil vai ser tributado. Mesmo com a distribuição de lucro das outras formas, mais o Prolabore é tributado. Então precisa de separar da renda. Precisa de separar da renda da pessoa física, da pessoa jurídica e das demais grupos, que aí você vira um grupo econômico. Você tem uma atividade da área rural, você tem uma atividade de prestação de serviço e uma atividade de comércio. Cada atividade precisa de ser sua conta separada. Compreendi. Em relação, você vai falando e as dúvidas vão aparecendo. A verdade é essa. Teve uma questão do monitoramento em relação ao Pix, que é uma preocupação. Aonde entra a questão também dos cartões de crédito e débito, que também tem sido alvo aí da Receita Federal. E aí eu fico com a minha pergunta, que você vai falar um pouco sobre essa movimentação e sobre esse monitoramento em cima disso. Ele é válido também para minha utilização ou não? Por exemplo, a minha pessoa física, eu tenho meu cartãozinho ali de R$600 do Nubank, meu limite, e ele tá certo, deve ter o limite dele, né? Até a partir de quanto que ele é monitorado também, vira um alvo da Receita. E como assim? Que a gente acaba comprando um produto, às vezes, e já tá pagando o imposto dele.
Então como é que você vai pagar um imposto de novo? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Fale-me mais sobre isso. Vamos lá, o cartão dele é Black sem limite. Vamos lá, ô Lincoln. É duas formas, duas tratativas que tem. A sua capacidade de pagamento, ela é diferente dos recebimentos que você pega. Sua capacidade de pagar, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito lá eu, no caso, não é o meu caso. Vamos colocar que você tem um cartão de crédito de 100 mil. E você tem a capacidade de pagamento lá declarado de R$ 4.000 por mês. Você pode movimentar esses 4 mil, não interfere em nada. O que a Receita pega? Você tem um cartão de 100 mil, eu vou pagar uma parcela de 10 mil. Na sua declaração está lá que você ganha um salário mínimo. Não vai justificar. Não justifica. Como é que a gente tá economizando, cara? Não justifica. Aí você tá assim, opa, tem um negócio de errado aí, vamos ver o que tá acontecendo. Aí a Receita não vai te notificar de um ano para o outro, não. A Receita sempre deixa de pegar 2, 3 anos aí e te dá uma busca de 2, 3 anos. Ela deixa juntar para poder Já deixa juntar, isso aí. Ela Dificilmente ela vai pegar de um ano por outro. Eu raramente ouvi isso acontecer. Acontece, mas raramente. Sempre deixa juntar mais competências que a gente fala. Tá? Esse é o primeiro ponto. A capacidade de pagamento da pessoa é diferente. Vamos lá. Quando se trata de recebimento da pessoa jurídica, aí que vem a dor. Eu falo isso com a dor no coração. Ou porque em 2027 tem um termo técnico que a gente fala que eu não sei nem falar o nome direito. É Spirit Payment, é outro negócio assim. É um termo técnico que veio lá dos Estados Unidos que eu não sei falar direito, mas eu sei explicar a situação. O que acontece? Você fez um pagamento, eu vendi, vamos colocar o meu caso lá, eu vendi um pneu por R$ 100, um exemplo. Vendi um pneu por R$ 100, tem minha taxazinha de crédito lá, vamos colocar 3%. R$ 3 é a despesa da máquina. Né? Acontece isso esse ano, né? Eu vou receber lá no meu aplicativo lá da maquininha os R$ 97. Hoje funciona dessa forma, correto? Certo. Os 3% da maquininha. Tá muito barato. Da maquininha. Você passa o nome dessa maquininha. Não, é crédito à vista, moço. Não é parcelado, não. Crédito à vista. 3%, 97. Hoje é isso que acontece. O que vai acontecer em 2027? Em 2027 a Receita vai falar assim, não, já que as maquininhas já cobram para você os 3%, eu vou querer o meu no momento da venda. Então, o que vai acontecer? Você vai vender os R$ 100, a maquininha vai tirar os 3% dela no 97 e a Receita, vamos colocar 10%. A Receita vai tirar os 10% não sobre os 97, não, sobre os R$ 100. Então você vai receber não os R$ 100, você vai receber menos R$ 3 da taxa da máquina e menos R$ 10 do imposto. Automático. Isso vai pegar direto no seu fluxo de caixa. A partir de 2027. A partir de 2027. Você vai ver do Natal de 2026, nós estamos queimando maquininha, platina no Machado, você esquece. Como ela pega, se a Receita pegar 10% do camarada. Vamos colocar a grosso modo, né? A grosso modo. A grosso modo. Mas é só para vocês entenderem eles não vêm para brincar, a lógica. não. Eles não vêm, não. É só vocês entenderem a lógica que vai acontecer a situação no início. Por isso que eu falei, assim, o empresário em 2026 é para poder se adequar. É para poder estar ciente das mudanças que vai ter em 2027. O que eu estou fazendo é buscar o meu contador, se informar. Isso aqui, vamos fazer isso aqui. O que nós podemos fazer? É um momento para isso. É o momento para isso. Esse ano é ano de transição, é ano de a pessoa se adequar para a reforma em 2027. Então, isso vai interferir bastante para quem tem uma margem apertada e depende de um fluxo de caixa no mês, como exemplo, esse imposto, vamos colocar de R$ 10 que você está pagando no momento da venda, você ia pagar isso só no dia 20 ou dia 25, depende do regime tributário, não é no final do mês do outro mês. Então, assim, você podia pagar um boleto, uma água, uma luz, um funcionário no montante dessa venda, e mês que vem você ia acertar suas contas com a Receita. Só vai passar a ser no momento, não agora, depois. Isso aí. Aí vai interferir bastante no fluxo de caixa, no capital de giro das empresas. E muito, né? É 10%, é praticamente um exemplo. Tem empresa que não lucra isso. 10% de renda vamos colocar em 10%, né? Mas vai depender muito da atividade comercial de cada um. Né? Tem empresa que vai ter uma margem reduzida, tem empresa que vai ter uma margem diferenciada, empresas do Simples, mas a grosso modo, do Spirit, dessa nova reforma, dessa movimentação, é isso. Ela vai ser debitada no momento da efetiva venda da maquininha de crédito. Rapaz, para vocês que estão mexendo com crédito e débito aí, nós temos 2026 para enfiar o pé na jaca. Mas 2027 nós não escapa, não. Eu queria pedir para nossa equipe que colocar aqui
né, um dos nossos novos quadros, inclusive, que depois pedir a opinião de vocês, né? Para vocês informarem para nós o que vocês acharam de algumas mudanças no nosso roteiro, do nosso programa, e dá um feedback para nós. Vamos começar aqui, vamos falar sobre o tempo, né, na nossa região. Hoje amanheceu um tempo bonito, durante a tarde o tempo foi fechando, né? Nós tivemos a famosa chuva de verão agora no final da tarde. Então, na nossa zona da mata, aqui nossa região de São João, Manhuaçu, Orizânia, segue aqui a nossa programação do tempo. A quarta-feira, que é o dia de hoje, ela se encerra com a chuva tardia, né? A quinta-feira, com a máxima prevista para 26 graus e a mínima para 19 graus, o sol entre nuvens, né? E a sexta-feira, sábado e domingo, o tempo vai estar fechado. Então, para você que está aí com o seu cafezinho, vamos adubar, turma, que está marcando chuva sim. A mínima é 19 graus e a máxima é 26. É isso aí. A cotação do nosso café, né? Nós tivemos uma leve alta essa tarde de hoje. Nós fechamos a bolsa a partir das 3 horas, né? A bolsa de Nova York, que mantém e gera os fluxos dos preços do nosso café, as nossas commodities, né? Então, nossa região aqui, a Zona da Mata, os preços estão variando entre 1.770 a 1.950. Vai depender da sua carta e do seu contato, da sua corretora que vocês estão buscando aí. Tá bom, pessoal? E nós voltamos na semana que vem com um pouco mais de informação sobre isso. Rafael, vamos dar sequência aqui. Existem, né, diferenciais de alíquotas de acordo com os setores que você vinha me falando. Quem tende a pagar mais, quem tende a pagar menos? Se é que existe uma forma da gente ir se remanejando, né, para poder tentar, de alguma forma, pagar o mínimo possível, que é o que a gente quer, a verdade é essa, a gente que trabalha, que tem sua rendinha ali, que a gente para poder fechar as contas no final do mês, a gente tende a buscar um caminho alternativo, ó, buscar um caminho que esteja dentro de uma legalidade, mas que a gente consiga trabalhar dentro de um parâmetro legal, porém vantajoso, vamos dizer assim. Vamos lá, é uma pergunta muito, muito ampla. Vai depender muito, esse de pagar mais, pagar menos, vai depender do seu planejamento tributário, vai depender muito da sua organização. O que eu posso fazer de precificação, o que eu posso fazer de compra com preço bacana. Então vai depender muito da gestão, vai sair um pouco da gestão contábil e vai entrar muito na gestão financeira. Questão de compra, questão de precificação, fazer uma precificação bacana. Os impostos, infelizmente, não tem como sair deles. Tem como a gente fazer uma tratativa para identificar o melhor benefício, o menor cenário. Em 2027, o cenário ideal para você é um lucro presumido. O cenário ideal para você é o Simples Nacional. O cenário ideal para você é o lucro real. Vai depender muito de cada atividade. Vai depender muito do tipo de segmento, tipo de comércio, tipo de prestação de serviço que você tem e que as pessoas tenham. Então, assim, é uma resposta que não é uma pergunta que não tem resposta. Tem resposta para um segmento, com cenário real, com cenário onde que a gente tem as informações para a gente poder fazer um levantamento do que é mais vantajoso. Não tem uma resposta genérica nesse cenário. Vai variar de acordo com o seu ramo de atividade. Isso, vai variar de acordo com o seu ramo de atividade. E acho que vai haver a necessidade de uma aproximação entre o empresário e o seu contador ainda mais. Ainda mais. Porque a gente eu particularmente, eu corro do meu contador. Eu corro dele. Então eu vou ter que me aproximar um pouco mais dele aí nos próximos dias. E ele tá aí para poder servir. Para me adequar aí às novas regulamentações, vamos dizer. Sim, a gente brinca muito, as pessoas que eu presto serviço, que esse ano é ano de adequação. Por mais que a gente fica de ser um pouco massivo, né? Assim, precisa de regularizar, precisa de gerar nota, precisa de fazer pagamento.
fica um pouco massivo, mas justamente para evitar que o empresário tenha uma dor maior futura. Então, assim, quando você é notificado, você não vai pagar só o seu imposto que você deixou de pagar, você vai pagar a multa que pode chegar a 75% do valor do imposto que você vai pagar. Então, você vai pagar além do imposto que você ia sofrer para poder pagar ele, né? Vou falar assim, a gente paga o imposto chorando, a gente fica feliz que a gente está vendendo, né? A gente está pagando imposto porque você está vendendo. Mas é um dinheiro sofrido, um dinheiro árduo que a gente passa para o governo. Então, nesse cenário, é ideal você ficar junto com o seu contador para te dar um embasamento, um caminho para você seguir de forma correta. Queria agradecer desde já a todos os participantes da nossa transmissão. Queria agradecer a Tainara e a Tainara Ferreira, até pedindo uma dica para as pessoas não caírem em notícias falsas, né, sobre essa modalidade de transação financeira. Você poderia nos dar, por gentileza, uma dica? Muito obrigado, Tainara, pela sua participação. Para nós é sempre uma honra tê-la aqui conosco. Tá, vamos lá. A parte de transação financeira envolve muita coisa. O pessoal está tendo muito golpe, principalmente quem é MEI. Tá, chega no WhatsApp da pessoa, assim, seu CNPJ está bloqueado, por favor, regularize, clique no link abaixo. Nossa, o que tem de empresário recebendo essa notificação e é golpe. A Receita Federal não manda notificação no WhatsApp, ela não manda ligação, ela não dá informação bancária. A Receita Federal só é carta física que chega do correio e domicílio eletrônico e CAC. São os 3 meios. Ou seja, chegou a notificação, na dúvida, procure seu contador. Não realize pagamentos indevidos, né, nessa movimentação. Não sei se foi isso que ela quis perguntar, mas é uma das situações que chega. A quantidade de golpes que está tendo direto com link que se passa para o governo é muito grande, é muito alto. São vários estelionatários sobre esse respeito. Eu costumo dizer, né, com algumas pessoas próximas a mim que no nosso país e no mundo, né, de forma geral, existem pessoas que levantam pela manhã para trabalhar e buscar o seu pão de cada dia. E existem pessoas também que buscam uma vida mais fácil e dão um golpe na pessoa. Então existem vários e vários golpes. E assim, vai variar de acordo, Tainara, de acordo com o assunto do momento, né? Hoje nós estamos vivendo um cenário geopolítico em relação a um conflito muito grande entre uma guerra nos Estados Unidos e o Irã. Pode ser que em algum momento a gente receba um e-mail do Saddam Hussein vindo aí do além, pedindo ajuda para poder ajudar as turmas do Irã lá. Isso pode acontecer. Então, assim, o golpista, essas pessoas que estão buscando uma vida um pouco mais fácil, eles também, né, entre aspas, eles estão trabalhando, eles levantam de manhã para poder dar um golpe, para poder dar uma informação errada, para poder, de alguma forma, lesar alguém ou levar uma vantagem um pouco mais fácil, né? Eu lembro que ligaram para minha avó há um tempo atrás, falavam que ô vó, tô chegando em casa, tô chegando aí, tô na estrada, meu carro quebrou. Coitada, caiu no golpe. Então, assim, sempre vai ter isso. As modalidades do estelionato, dos golpes que vão ter, eles vão surgir, vão de acordo com o que aparece na mídia. Hoje o assunto talvez seja essa reforma tributária, uma questão contábil, um boleto, uma conta, um imposto novo. Então pode esperar que todo dia vai chegar um diferente aí. Não, com certeza. A quantidade de e-mail que o cliente me manda, exemplo, que a gente tem um padrão do escritório e de mandar um padrão no e-mail ou no WhatsApp do escritório mesmo, a pessoa já tem salvo. Quantidade de print do que o pessoal me manda, a contabilidade XPTO mandou e eles clonam até o tudo certinho. O valor do imposto, do Simples, e o valor do link de pagamento embaixo, o que normalmente tem, o QR Code do Pix, mas quando você clica lá no negócio do Pix, aparece quanto a pessoa física, a pessoa vai lá e efetua o pagamento daquilo. A guia do Simples é igualzinha. Porém, o valor do imposto, logicamente, que eu não tenho acesso às informações, mas o valor do imposto é totalmente diferente. É lógico que as pessoas não estão efetuando, mas tira o print, assim, Rafael, olha que chegou aqui para mim.
Olha você vê que situação. Os caras, desculpa a grosso modo de falar, mas cara de pau mesmo. Demais. Inclusive, eu queria mandar aqui um abraço para um dos nossos patrocinadores, né? Fica aqui a gente falando em golpe, né? Muito cuidado aí com os boletos falsos do Grupo Nazarão, que tem alguns clientes deles recebendo aí alguns boletos falsos. Então, por favor, se certifique em relação a esse pagamento para que não haja nenhuma intercorrência ou nenhum aborrecimento de ambas as partes. O Grupo Nazarão ele reforça o comprometimento e o compromisso com cada cliente e com cada amigo. Muito obrigado ao grupo e à família Nazarão. Rafael, a gente já está chegando no final, mas antes disso eu queria extrair de você um pouquinho mais em relação ao nosso marketing, que hoje, como é que a gente vai se adequar a essa regulamentação financeira e tributária, uma vez que a gente só vende um serviço, a gente não vende nenhum produto. O que mudou para nós de lá para cá, que agora nós vamos precisar aperfeiçoar e talvez a partir de agora declarar ou ter uma conta separada? Sim, vamos lá. Primeiro ponto é fazer a separação dos recebimentos da conta pessoa jurídica da sua conta pessoa física. É o primeiro passo. O segundo vai ser, por exemplo, eu vou prestar serviço para consumidor final. Vai ser uma tratativa diferente. Eu vou prestar serviço para outras empresas. Uma prestação de marketing, por exemplo, a maioria é e-commerce, é pessoa física, não tem vínculo empregatício. Vai ser um tipo de tributação. Provavelmente a gente vai te indicar o Simples Nacional. Eu vou passar o meu marketing, a maioria dos meus merchants é pessoa jurídica, empresa. Eles vão te pedir, não esse ano, mas ano que vem vai te pedir um crédito do imposto. É aquela questão que eu te falei. Exemplo, eu tenho um serviço que eu estou pagando um imposto. Se ele trabalha no débito e crédito, automaticamente quem não está no débito e crédito vai ter essa vantagem competitiva de quem está no débito e crédito. Por mais que você precifique de uma maneira diferente depois, aí vai entrar a precificação. É vantajoso para a empresa que está no débito e crédito apropriar desse crédito da prestação de serviço que vai entrar também. Então é diferente, é um assunto, a gente precisa de ter números na mesa. É em off depois, mas sim, você pode ficar tanto no Simples, tanto no lucro presumido, pode fazer uma declaração no Simples, no Simples, ficar no Simples Nacional, mas fazer parcial débito e crédito para apurar o CBS por fora. Então, assim, tem como fazer essas movimentações, você ficando no Simples e gerar o débito e crédito, você passar pelo lucro presumido, tem uma diferença de tributação um pouco mais onerosa, questão de folha de pagamento, algumas questões que não vou entrar em detalhe aqui, que fica um pouco massivo, um pouco chato, depois que a gente tratar em off, mas vai dependendo muito do seu ramo. É marketing, mas é mais para pessoa física, é mais para pessoa jurídica, eu vou emitir nota para pessoa jurídica, o ano que vem, ela vai querer o débito e crédito, então ela vai querer receber esse benefício fiscal dessa prestação de serviço. Então, é um assunto que eu preciso de números para a gente poder falar o que é mais vantajoso. Perfeito. Eu acho que vai demandar um pouco mais de tempo e cada caso tem o seu caso. Cada caso. Ramo de atividade tem a sua peculiaridade. Isso, com certeza. Cada exemplo, da reforma tributária, ela não é um assunto genérico, ela não vai ser, exemplo, vamos tributar 9,5%, vamos colocar exemplo a grosso modo, tá, gente? Não estou falando que vai ser esse valor de alíquota que não foi soltado ainda. Deixar muito bem claro, senão daqui a pouco os profissionais, os parceiros vão me mandar mensagem aqui falando que eu estou errado. Mas não soltou ainda a alíquota efetiva da CBS, a tratativa do IBS ainda está em tramitação em cada estado, como vai ser. Vai ser até 2033, mas a alíquota de cada estado vão ser diferentes, cada município vai ser diferente. E que continua até hoje. Então, cada estado tem por exemplo, o estado de Minas, 18%, Espírito Santo é 12%, dependendo, é 12%, tem redução para 7% em determinado produto. Então, cada estado tem a sua tratativa. Então, vai depender muito de qual setor, qual ramo de atividade que é exercido para cada profissional. Então, não é um assunto genérico, é um assunto que vai depender de qual setor, qual ramo de atividade. É um comércio, é um supermercado, é um bar e restaurante, é uma drogaria, é um prestador de serviço, é um posto de combustível, é uma construtora. Então, assim, cada segmento tem a sua peculiaridade diferente. Menino, então eu volto a informar para vocês. Procura o contador de vocês que não tá brincadeira não, tá?
E para finalizar, Rafael, na sua visão como contador e como empresário, como jovem, né, na nossa cidade aqui, como é que você vê o nosso país para os próximos anos em relação à questão econômica, fiscal ou tributária? Vamos lá, é uma resposta difícil de te dar. É uma opinião Uma sua, não quer opinião dizer que eu minha. vou concordar com Tá, ela, vamos ser uma tá? opinião minha, não puxando para lado político algum, não tô aqui para isso. Mas hoje o cenário para o empresário não tá fácil. Hoje o cenário para o empresário hoje está complicado. A reforma tributária veio para beneficiar. Depois que a reforma tributária tiver, passar 2033 que as empresas estiverem adequadas, eu acredito que vai melhorar. Caso o empresário já vai se estar adequando, né? Já vai estar, as informações já vão estar cruzadas, então não vai ter como fugir, fugir de pagar o imposto. Então a reforma tributária está aí para simplificar a área da receita de recebimento. Para o empresário tem que se adequar. Tá? Mas o cenário político, o empresário hoje, no Brasil, ele precisa de estudar um pouco mais parte de gestão financeira, gestão tributária. Eu sei que é um assunto um pouco chato, porque o empresário, o empreendedor, ele quer vender, ele quer ganhar ele quer vender comprar por 10 e vender por 20 e ter um lucro de 10 e bola para frente. Mas não é só isso. Então ele tem que entender um pouco da parte tributária, parte de gestão financeira, que envolve mais coisas. E esse ano de 2026 é o ano dessa transição. Não vai ser um ano fácil, mas infelizmente para felizmente, né? Isso vai ser de caráter um crescimento empresarial muito bacana para a educação do empresário. Para essa adequação, não. Para essa adequação é uma adequação ardida, dolorosa, mas infelizmente a gente não consegue sair fora dela. Aí já vai um ponto de vista, inclusive meu, particularmente, que eu acho que uma vez que o governo, né, não generalizando ou não tendo um lado político, né, uma vez que o nosso país ele burocratiza muito mais do que simplifica, eu acredito que o Ministério da Educação, vamos dizer assim, deveria incentivar a todos os jovens do nosso país o ensino, uma implementação de ensino tanto no fundamental como no médio, não sei mais como é que fala hoje, né? Mas uma educação financeira, quem sabe aí formar jovens com um pouco mais de aptidão para isso e que vai ajudar o nosso país de alguma forma a desenvolver um pouco mais e desburocratizar, para poder facilitar para nós, investidores, empresários, comerciantes e batalhadores do nosso país. Rafael, muito obrigado. Para nós é uma honra e uma alegria de verdade recebê-lo aqui. Foi um bate-papo, para mim, um pouco desafiador, volto a dizer, porque eu não tenho nenhuma afinidade com a área tributária, eu corro do meu contador, literalmente. Inclusive, para quem não sabe, ele é meu contador. Então, a gente faz isso porque não é um assunto que a gente tem afinidade. Então, quando a gente tende, ser humano, a estar num ambiente que não é confortável para nós, a tendência é a gente se afastar, é repelir, né? Então, mas fica aqui minha gratidão, meu muito obrigado pela sua participação. Independente, o pessoal assusta muito, independente de ser contador, eu sou amigo pra caramba dele, a gente conversa fiado demais no off, né? Isso aí. Mas quando a gente fala em assunto, toca no assunto de empresa, aí a conversa já muda, eu ali dá uma esquivada. Mas no mais, meu muito obrigado, muito satisfeito e feliz de poder participar. A gente já falando sobre esse podcast já desde o ano passado, né, Lê? Sobre essa pauta, e é de suma importância, né? Tanto para o esclarecimento do próprio link também, mas para quem está assistindo esse podcast e os que vão assistir ainda, o meu muito obrigado para você, Nico. É muito gratificante você ter essa visão de empreendedorismo que está fazendo muita falta aqui na nossa cidade e você vem fazendo a diferença no ramo que você está hoje. Novamente, meu muito obrigado. Deus continua te abençoando, te dando infinita sabedoria e prosperidade para esse ano de 2026 você voar ainda mais. Muito obrigado e muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado à minha família, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Eu não posso hoje dizer ou mensurar ou nomificar algum deles, porque eu posso esquecer um outro, não seria justo comigo. Mas muito obrigado também a toda a equipe Positivamente, que está sempre trabalhando
para poder melhorar e nos aperfeiçoar. Muito obrigado aí a questão da Golositos, que é a nossa nova parceira. Muito obrigado a todos. A Cileida, o Pedro iPhone. Você quer trocar um iPhone? Vai para lá, gente. É muita gente, muito parceiro bacana. E a nossa, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, que nos aguardaram até aqui. Só um minutinho que você falar comigo, gente. Fala comigo, coração. Ah, tá. Eu queria fazer um convite ao vivo, né? Aqui para vocês. O Robinho, da distribuidora aqui de São João. Ô, Nicolas, toca para cá, para São João. Vem para cá que nós precisamos de você. Nós estamos te aguardando aqui. E não é um convite, não. É um intimato. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Volto a dizer. Muito obrigado, Robinho. Que é um parceiraço nosso aqui, um grande amigo. E nós temos um apreço muito grande. Porque tem uma história muito bonita. Muito obrigado a todos e muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. E eu espero você aqui na semana que vem. Um abraço e até lá. Ô moçada, e sobre a oportunidade que eu falei com vocês, tá aqui, ó. Não é só pra mim, não. Essa parceria que eu acabei de fechar com o Pedro iPhones é no intuito de deixar nós tudo satisfeito, rapaz. Ó, preço e qualidade é aqui no Pedro Faz Completo. Você que está passando no BR-116, bateu aquela fome, não sabe onde parar, vem pro lugar certo, Churrascaria Nazaruna. E a Nova Soluções Imobiliárias chegou em São João do Manhuaçu. E lembre, só é dono quem registra. Nova Soluções Imobiliárias faz completo. Pode confiar nele. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome, hoje eu posso ver. E me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina. I just want you to come in. Ô moçada, e sobre a oportunidade que eu falei com vocês, tá aqui, ó. Não é só pra mim, não. Essa parceria que eu acabei de fechar com o Pedro iPhones é no intuito de deixar nós tudo satisfeito, rapaz. Ó, preço e qualidade é aqui no Pedro Faz Completo. Você que está passando no BR-116, bateu aquela fome, não sabe onde parar, vem pro lugar certo, Churrascaria Nazaruna. E a Nova Soluções Imobiliárias chegou em São João do Manhuaçu. E lembre, só é dono quem registra. Nova Soluções Imobiliárias faz completo. Pode confiar nele. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome, hoje eu posso ver. E me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina. Where you hiding? I just want you to come in. Ô moçada, e sobre a oportunidade que eu falei com vocês, tá aqui, ó.
Não é só pra mim, não. Essa parceria que eu acabei de fechar com o Pedro iPhones é no intuito de deixar nós tudo satisfeito, rapaz. Ó, preço e qualidade é aqui no Pedro Faz Completo. Você que está passando no BR-116, bateu aquela fome, não sabe onde parar, vem pro lugar certo, Churrascaria Nazaruna. E a Nova Soluções Imobiliárias chegou em São João do Manhuaçu. E lembre, só é dono quem registra. A Nova Soluções Imobiliárias faz completo. Pode confiar nele. Sozinha nessa torre, você chamou meu nome.